Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui, neste momento em que nós estamos aprendendo e ensinando matemática. E quantas coisas a gente aprende em cada nova aula. E aí, para começar a nossa aula, nós temos sempre um objetivo. O que nós queremos alcançar com a aula de hoje? Acompanhe na tela o que diz o nosso objetivo. Resolver situações-problema e construir com base nelas os significados da adição, ou seja, juntar e acrescentar utilizando estratégias próprias. Então, nós vamos trabalhar novamente com números. E aí, que tal nós começarmos a nossa aula prestando atenção? Uma das coisas importantes em toda a aula, seja ela na escola, seja ela em casa, seja ela fazendo uma tarefa ou realizando uma atividade, é a atenção. Nós temos que prestar muita atenção em tudo que é colocado para encontrar as respostas corretas. Então, vamos começar com uma charadinha. Presta atenção na tela. O que é o que é? Mesmo atravessando o rio, consegue não se molhar. E aí, vamos pensar e descobrir qual é a resposta para esta pergunta, para esta adivinha? Temos lá uma imagem que nos ajuda a pensar em alguma coisa que possa atravessar de um lado ao outro do rio. E aí? Você acertou se você disse que a resposta é a ponte. A ponte atravessa de um lado para o outro e não se molha. E aí, conseguiu descobrir? Viu como é importante estar atento e concentrado em todas as perguntas que nos fazem, sejam elas envolvendo os números ou não? Porque nós precisamos ter o nosso raciocínio sempre atento e alerta para responder as perguntas. E aí, vamos então, nesta condição, continuar aí pensando na nossa aula. Vamos então descobrir aí uma nova situação. Nós falamos em ponte e a ponte está aí na nossa primeira situação problema. Nós temos ali 3 caminhões, os 3 caminhões estão carregados. A carga de cada um é referente àquela conta de adição. Lembra-se que adicionar era juntar, acrescentar 2 quantidades e encontrar uma nova quantidade. Aí nós temos um caminhão A, o caminhão vermelho, o B, o segundo caminhão azul, e o C, que é uma caçamba. Então vejam lá, o caminhão da letra A, ele diz que a carga dele corresponde a 27 mais 2. Então, nós temos que realizar a conta para descobrirmos qual é o peso desta carga do caminhão. No B, tem uma operação, 13 mais 5, e no C, 30 mais 6. E aí, estes caminhões querem passar pela ponte do Rio Fundo. Observe o que está escrito na placa da ponte. Então, tem uma placa indicando que é proibida a passagem de veículos com mais de 35 kg, ou seja, o peso dele, a massa dele, não pode ultrapassar 35. E aí, precisamos realizar as contas. Você me ajuda e nós vamos conseguir descobrir se todos atravessaram a ponte do Rio Fundo, se um ou 2 ou nenhum atravessou a ponte do Rio Fundo. Vamos ver lá então? Acompanhe. Para saber se cada um dos caminhões pode passar pela ponte, nós temos que efetuar as adições que estão em cada caminhão. E isso nós já observamos. Viu como é importante estar atento? Esta informação nós já temos. E agora, vamos realizar essas adições para descobrir se eles vão conseguir ou não passar a ponte do Rio Fundo. O caminhão da letra A, o vermelho, 27 mais 2. Vamos colocar aqui, a operação. Se nós falamos em adição, em juntar 2 quantidades, o sinalzinho que acompanha esta operação é o sinal de mais. Então, 27 mais 2 é igual a quanto? Vamos, para nos ajudar, vamos pedir um auxílio aqui do material dourado. Lembrando que cada uma das barrinhas do material dourado representa 20. Então, nós temos 2 barrinhas, nós temos o 20 unidades. Então, 2 dezenas exatas. 20 e mais quantas unidades soltas ali do lado das 2 barrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós temos a representação do número 27. 27. Mas nós temos mais 2. O 27 nós já conferimos. Acrescentando mais 2, 27, 28, 29.
Então, o primeiro caminhão tem um peso total, aí a massa dele, o que ele está carregando, corresponde a 29. Aí, depois nós vamos observar se realmente ele vai conseguir ou não atravessar a ponte. Vamos pensando aí. O segundo caminhão, para ultrapassar, nós temos que realizar a adição. Vamos repetir os números dele lá, ó. 13 mais o sinal de mais, que está juntando duas quantidades, mais 5. É igual a quanto? Vamos usar o material dourado de novo ali para representar o desenho do material dourado? Uma barrinha, 10. Então, eu tenho uma dezena ali, 10. Mais 1, 2, 3 unidades. Então, eu tenho o número 13. 10 mais 3, 13. A representação do 13, a primeira quantidade. Mas nós temos que acrescentar mais 5 unidades. Tem ali 5. Então, vamos lá. 13 que nós tínhamos primeiro. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Se você coloca o dedinho ou marca na sua mão, você não erra a sua conta. Então, nós temos um total de 18. Então, o segundo caminhão, peso dele, 18. E aí, nós temos a terceira situação, que é o 30 mais o sinalzinho da conta de adição, mais 6. 30 é uma dezena exata, são 3 dezenas exatas. Aí, vamos ver como que nós vamos representar no material dourado, ó. 1, 2, 3 dezenas. 3 vezes o número 10 está representado ali nas barrinhas. 3, 30. Mais quanto? Mais 6. Então, 30 nós já tínhamos contado. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Então, o total do terceiro caminhão, da letra C, é 36. Então, representamos. Veja, nós podíamos ter feito risquinhos, nós podíamos ter usado outras estratégias. Nós usamos ali o desenho do material dourado, para a gente não esquecer que ele é uma ajuda importante nas contas para a gente representar. Então, vamos ver lá. Já descobrimos o peso de cada um. Então, vamos relembrando. Primeiro caminhão, 27 mais 2, nós descobrimos, está escrito ali, ó, letra A, 29. 29 é o peso dele. A plaquinha está ali para nos lembrar novamente que não pode ser mais do que 35. Viram que embaixo do caminhão tem uma reta ali com alguns números, uma parte da reta para nos ajudar aí na nossa conferência. Então, vamos marcar lá. Não pode ser maior do que 35. Então, o número 35 está ali. Vamos deixar ele bem marcadinho para a gente não errar na nossa resposta. O caminhão tem o peso de 29. Olha lá o número 29. Ele está antes do 35. Significa que ele é menor do que o número 35. Então, se ele é menor, ele não ultrapassou 35, não é mais do que 35. Então, este caminhão passa a ponte do Rio Fundo ou não? Muito bem, este caminhão atravessou a ponte do Rio Fundo, porque ele teve um peso menor, inferior a 35 quilogramas. Ótimo. Então, o primeiro caminhão conseguiu ultrapassar a ponte. Vamos ver se o segundo caminhão conseguiu? Olha lá. O segundo caminhão, 13 mais 5, nós fizemos a conta com o material dourado e descobrimos que o peso total dele é 18 quilogramas. Será que com 18 quilogramas ele passa a ponte do Rio Fundo? Colocamos novamente a reta ali embaixo do caminhão para nós marcarmos os números e comparar na reta. Lembrem-se lá, não pode ser um número maior, não pode ter um peso maior do que 35. Marcando o nosso 35 para nós não errarmos na resposta. Agora vamos localizar na reta. Tem gente que já está com o dedinho lá marcando o número, o peso deste caminhão, que é 18. Então, 18, olha lá, está bem longe do 35. Então, tem bem menos peso do que precisaria. Então, ele pode passar a ponte, gente, se ele tem menos, tem, olha lá, 18, falta bastante para chegar no 35. Então, este caminhão é mais leve, não ultrapassou a placa, ele conseguiu passar a ponte do Rio Fundo. Então, 2 caminhões conseguiram passar. Viram como é fácil na reta a gente localizar os números? Todos os que tem antes são menores, os que vêm depois, os sucessores, são maiores. Então, a gente vai lembrando aí algumas coisas que a gente já viu em aulas passadas. Isso nós vamos recordando para fixar e não errar mais. E o terceiro caminhão, que era uma caçamba lá, ele tem um peso lá que deu
30 mais 6, 36. E olha o nome do número lá para a gente já ir memorizando e não esquecer, não errar nas nossas respostas. A placa está indicando que é proibida a passagem com caminhões ou peso maior do que 35. Marcamos lá o 35, esta é a nossa medida. Se for maior, se for depois do 35, não pode passar. Se for menor, passa tranquilamente a ponte do Rio Fundo. Nossa resposta é 36. Olha lá o 36. Ele está depois do 35, então ele é maior do que o 35. Tem 1 kg a mais e isso, infelizmente, faz com que o caminhão da letra C não conseguiu ultrapassar a ponte. E aí? Vamos então observar que nós tínhamos lá 3 caminhões e somente 2 caminhões conseguiram ultrapassar, porque um estava com a medida de 18 kg, menor do que 35, e o outro 29 kg. Acharam na reta lá, localizaram? E agora observa lá na reta, onde está o peso que eles não poderiam ultrapassar? O peso maior era o peso de número 35, lá ó, na reta. Então, os dois que estavam com valores menores conseguiram passar. Então, a nossa resposta para esta situação, olha lá, passaram pela ponte os carrinhos A e B. Então, o primeiro e o segundo conseguiram ultrapassar a ponte por causa do peso deles. E isso permitiu com que eles atravessassem tranquilamente. Importante observar tudo que é passado, as informações que são passadas para a gente, e aí nós vamos conseguindo resolver os problemas. Às vezes com contas, às vezes não precisa conta, como o nosso primeiro adivinha lá do que é o que é. E aí? Agora vamos pensar numa situação diferente. Agora nós vamos ver uma outra situação em que nós precisamos pensar para resolver aí com quantidades diferentes. Em um aquário, então vejam lá, estamos ainda com água hoje, muita água, muita ponta na nossa aula. Em um aquário haviam 10 peixinhos. João colocou mais 9 peixinhos. Quantos peixinhos há no aquário agora? É um problema, tem uma pergunta e precisamos encontrar a resposta para essa pergunta. O aquário tem 10 peixinhos e ele comprou ovo, colocou mais 9 peixinhos. A pergunta é, quantos peixinhos há no aquário agora? Vamos pensando e a professora vai, com a ajuda de vocês, resolver aqui na bancada a nossa situação, problema. Vamos juntos com a professora? E aí, vamos descobrir a resposta da nossa situação problema? Temos um aquário. Aqui na primeira situação, ele tinha já um aquário com vamos contar junto com a professora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peixinhos. Esta situação ele já tinha, só que ele colocou no aquário mais quantos peixinhos? Olhem lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peixinhos. O aquário está pequeno aqui. Para nós juntarmos essas duas quantidades, nós vamos usar um aquário maior para comportar todos os peixes. E aí, não errar na nossa conta. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Os 10 peixinhos aqui no aquário, só que ele está juntando mais uma quantidade. Nós já sabemos que aqui tem 9, então a quantidade que está aqui, 10. Nós vamos continuar a partir do 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Quando juntamos as duas quantidades, os 10 peixinhos que ele já tinha, mais os 9 peixinhos que ele colocou a mais no aquário, nós temos um novo total. Esse novo total corresponde a 19 peixinhos. A professora pergunta para vocês, existia uma pergunta aí no nosso problema. Qual era a pergunta? Quantos peixes tem agora no aquário? E aí, quantos peixes tem? No aquário há 19 peixes. E aí nós encontramos a resposta para a nossa situação.
problemas, precisam resposta, precisam estratégias para resolver. Acompanhe agora que toda aula nós recebemos muitas vezes da escola algumas atividades. E essas atividades vêm para que a gente consiga reforçar o que nós estamos aprendendo aqui. E vejam lá, vocês receberam da escola esta atividade que está na tela. A atividade conta para nós, aí ó, vejam lá, nós temos uma adição, duas quantidades, temos os desenhos do material dourado para facilitar a sua contagem e uma reta com alguns números ali para que você possa descobrir mais rápido a operação. Você pode contar as quantidades, você pode contar nos dedos ou você pode também marcar na reta para encontrar a resposta. Você pode aí pensar um pouquinho, tentar resolver sozinho, usar uma estratégia sua própria e para isso você tem 2 minutos e a professora volta para corrigir junto com vocês aqui a atividade. Então, conseguiu pensar numa estratégia para resolver? Você usou o desenho do material dourado? Você usou a reta numerada? Você contou nos dedos? Ou você já está conseguindo fazer algumas contas de cabeça, guardando o primeiro valor e completando com a segunda quantidade? Qualquer uma das estratégias você vai encontrar a sua resposta. Vamos conferir com a professora aqui na bancada? Vamos lá. Então, resolva as adições utilizando a reta numérica. Então, você poderia usar a reta numérica, você vai marcar as suas quantidades, mas você pode também utilizar o material dourado para encontrar a resposta. Não esqueça de registrar seu número. Se você quiser fazer também os risquinhos aí para mostrar que você tem uma outra estratégia, pode sim. Nós temos um valor, 20, e temos que acrescentar a ele mais 9 unidades. Então, o 20 está aqui na nossa reta. Se você for utilizar a reta, marca o seu 20 lá na reta, que é o número que você tem, a primeira quantidade. Olha aqui, ó, 1, 2 barrinhas de 10. Lembre-se que cada uma dessas barrinhas, se eu contar os quadradinhos, tem 10. Não preciso ficar contando cada vez que eu tenho elas, porque eu já sei que esse desenho representa 10. Então, eu tenho 10, 20, que é a nossa primeira quantidade. Acrescenta a esse 20 mais 9 unidades. Então, vamos lá. Na reta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Acrescentei mais 9 números ao meu primeiro valor. E se eu for conferir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Então, das duas formas, eu encontro o mesmo valor. Quando eu contei 9, eu cheguei no número 29.
Então, 20 mais 9, 29. Esta resposta que deve estar aqui no seu quadradinho. Registra lá seu número, faz com bastante capricho. Às vezes o número mal feito dá a impressão que é outro, então capricha lá no seu número. Certo? Então vamos lá. Agora nós temos lá outro número. A professora está descoordenada, mas ela já localiza vocês. Então, nós temos aqui, ó, 13, que é o meu primeiro valor, mais 5, que é igual a uma nova quantidade. Estou juntando duas quantidades. Então, vejam lá. Olha o número 13. 10, uma barrinha, mais 1, 2, 3 unidades. 10 mais 3, 13. Então, é a minha primeira quantidade. Marca lá na reta o seu primeiro número, deve estar registrado lá, 13. Marcou na reta, agora você precisa acrescentar a segunda quantidade, ou seja, o número 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, aquela quantidade. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Marquei mais 5 na minha reta. Quando eu marco os 5 na reta, eu já estou com a minha resposta. Lembre-se disso, que a reta facilita por causa disso. Qual é a reta que eu posso usar quando estou fazendo a minha conta? A minha régua. Então, vamos lá. Marcamos a resposta, 18. Conferindo aqui, ó, 13, 14, 15, 16, 17 e 18. Então, nós temos uma nova quantidade, 18. Registra o teu número 18 no seu quadradinho e aí você tem a tua nova resposta. Ou seja, a professora gosta de dançar com a folha. Então, vamos lá. 18. Então, a nossa nova quantidade. 13 mais 5 é igual a 18. Está aqui a resposta. A sua atividade que você vai entregar na escola vai estar mais ou menos parecida com a da professora. Se você fez setinhas indicando, não tem problema. Se você fez risquinhos, também não tem problema. Não esqueça de colocar seu nome na sua atividade e colocar a data de hoje que você está realizando a atividade para entregar para a sua professora na escola, certo? E com capricho. Treina o nome completo. Coloca seu nome completo, que é uma forma de você treinar na contagem. Lembrando assim, que é fácil de resolvermos as nossas situações, problemas, quando nós temos aí um material que nos dá aí o suporte para a nossa contagem, a estratégia que a gente usa. Tivemos algumas situações aqui hoje na aula, e uma delas era com o aquário. E o aquário do peixe nós juntamos duas quantidades. Foi fácil? Foi. Agora eu vou colocar aqui para vocês uma outra situação e usando os aquários também. E você aí em casa ajuda a professora a contar e veja se você não vai encontrar a resposta certa. Ou se de repente você aí se atrapalha na contagem. Treina mais um pouquinho. Então vamos ver lá. Nós temos aqui 2 aquários novamente. Só que agora o aquário está bem cheio. E aí para contar os peixinhos do aquário? Você conta os peixinhos do aquário e encontra a sua resposta. Vamos lá. Se você tem aqui, ó, vários peixinhos, qual que é para você não perder a contagem? Então, veja lá, ó, se você tem um número maior, porque agora nós já vamos começar a trabalhar sempre com quantidades maiores, é importante que para você não perder, ó, a professora vai usar a estratégia de ir colocando já aqui e conferindo quantos peixinhos tem. Vamos juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opa, tem 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 peixinhos tinham nesse aquário. Estou juntando duas quantidades, então eu preciso acrescentar a esses 20 mais quantos? Ó, 1, 2, 3. 20, 21, 22, 23. A minha nova quantidade, 23. Números maiores, mas não importa. Se você estiver prestando bem atenção e contando devagar, você não perde a sua contagem no final. Combinado? Acontece que
nós temos aqui, junto com a professora na bancada, dois personagens. E dois personagens que são campeões em propor disputas em corridas, o coelho e a tartaruga. E aí eles resolveram fazer uma brincadeira, ou seja, uma corrida de pulos, de saltos. Mas só os dois participando da corrida, talvez não fosse tão interessante. Eles queriam mais movimento nesta corrida. Então, além da tartaruga e do coelho, eles convidaram mais dois amigos, ou seja, o gato e o cachorro, para brincar com eles nos saltos. Claro que cada um pula diferentes, portanto, existe uma plataforma para a corrida. E essa plataforma é preenchida a partir do momento que eles lançam o dado na sua vez. E aí não tem como um ir mais rápido ou mais devagar. Aqui não estamos vendo velocidade, estamos vendo a questão do trajeto deles e a caminhada deles para ver quem chega até o final da nossa reta, que são 20 pulos. Aí o que acontece? Quando eu jogo o dado para tartaruga, saiu 1, 2, 3. Então ela só pode pular 3 vezes. 1, 2, 3. Percebam que aqui o número 3 já ajuda a gente a contar, a reta facilita na nossa contagem. Quando o coelho saiu, olha só, já saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente no número 6. A primeira parte da corrida vai tranquilo. Eles vão correndo e encontrando seu lugar rapidinho. O próximo, o gato, 1, 2. 1, 2. Então, o gato está ocupando a posição de número 2. E aí, o cachorro, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada um pegou uma posição diferente aí na nossa reta. Agora, a partir daqui, cada vez que nós jogarmos o dado, nós temos que acrescentar essa nova quantidade à quantidade anterior. Como eles estão marcando quantos já andaram, fica fácil para acrescentar. Tartaruga, 3 mais 2. 3 mais 2, ó. 1, 2, 1, 2, na reta numerada, 3 mais 2, 5. Então, ela já avançou 5. Aí, o coelho, opa, também 2, ó. 1, 2. Ele estava no 6, 6 mais 2. 1, 2. Ele vai parar no 8. 8. Então, nós estamos sempre acrescentando a quantidade, uma nova quantidade. 1. Se ele estava no 2, 1. Mais 1, 3. E o cachorro, 1 também. Estava no 4, mais 1, 5. Avançou. Somando ao valor anterior, agora cada um está numa nova posição, vamos lá. Tartaruga, 4. Ela estava no 5, mais 4. 1, 2, 3, 4. Ela vai parar no número 9, com mais 4. O coelho está no número 3, mais 2. Mais 2 que saiu no dado. Ah, tá. Não era o gato, é o coelho. Aqui ele está no 8, mais 2. Ainda bem que nós estamos prestando atenção, isso é importante. 2. 1, 2. Ele vai parar no 10, se nós estivermos seguindo na nossa reta. Vamos para o gato agora. E o gato 2, ó, tá no 3. 1, 2, vai parar no 5, empatando com o cachorro. Mas como o cachorro tem mais uma rodada, passa na frente do gato. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vamos lá, tá no 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai parar no 10. E avançou bastante, já chegou lá perto de quem estava na frente. 6. 6 é o da tartaruga. A tartaruga está no número 9, 9 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar no número 15. O coelho está no número 10 e ele vai ter que avançar mais 4. 1, 2, 3, 4. O coelho vai parar no número 14. Então, seguindo pela reta, fica fácil deles avançar. Coelho, o gato, está no número 5, mais 1, 6. E o cachorro está no 10, 11, 12. 2 vezes aqui, ó. 1, 2. Viram como a gente ia acompanhando na reta vai... Ó, a tartaruga mais 4. Ela está no número 15, o 15 mais 4, 15. Ó, 1, 2, 3, 4. 15 mais 4, 19. O coelho mais 13, ele está no 14. Vamos acrescentar ao 14 mais 3. Ó, 1, 2, 3. Ele vai para o 17. Vocês viram que até brincadeiras eles estão seguindo pela reta numérica.
Então, aqui o gato está no número 6 e avança mais 6. Então, é 6 mais 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, novamente, ele alcança o cachorro. E o cachorro, 6 para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele chegou no 18. E a tartaruga pode ganhar a competição, como de fato aconteceu, mais 4. Como ela está no 19, mais 4 na reta, ela estaria usando 1, 2, 3, 4, mas como ela só precisava de 1, ela avança 1 e ganha. Ainda ficou sobrando 3 pontos. Quem ganhou a competição foi a tartaruga. Muito bem, agora vamos pensar aqui, olhando na posição dos bichinhos que estavam competindo e sempre somando, porque eles estavam treinando adições, e treinar adições pode ser divertido, numa brincadeira também. Agora eu pergunto para vocês, quem ficou em segundo lugar depois que a tartaruga ganhou? Quem era o próximo a ganhar nesta competição? O próximo a ganhar nesta competição poderia ser quem estivesse no número maior. Ó. O gato está no 12, o coelho está no 17, o cachorro está no 18. Então, quem poderia avançar e ganhar aqui como segundo seria o cachorro, no 18. Então, vamos ver lá, 18. Se ele está no 18, quanto que ele precisaria para chegar no final? Se ele está aqui no 18, jogando o dado, ele precisaria avançar mais quantas vezes? 1, 2. Com mais 2 quantidades acrescentadas ao 18, o cachorro ganharia a corrida também. Então, são formas diferentes, são estratégias diferentes de estarmos contando e vendo aí as nossas possibilidades. Vejam lá, já conferimos, fizemos a nossa atividade, precisamos agora prestar atenção, vejam lá, no que nós aprendemos na nossa aula de hoje. O que será que nós aprendemos com tudo que nós vimos hoje? Aprendemos diferentes estratégias para resolver situações problema? Sim, usamos imagens, usamos a reta, usamos um suporte, um recurso para nós encontrarmos a resposta para as nossas situações. Todas hoje envolvendo adições. Foram peixes, foram caminhões atravessando a ponte, foi a competição dos bichinhos, mas todos envolvendo a adição. E isso nós conseguimos. E com isso, será que nós alcançamos o objetivo da nossa aula de hoje? Observem lá. Resolver situações problema e construir com base nelas os significados da adição, ou seja, juntar, acrescentar quantidades, tendo um novo total, uma nova quantidade. E isso utilizando estratégias próprias. Lembrando que é importante quando você está fazendo a sua operação. Se você consegue fazer de cabeça, de memória, guardando os valores, ótimo. Se você precisa contar nos dedos, não tem problema. Fazendo risquinhos no seu caderno, bolinhas, marcando, usando a régua como reta numerada, não tem problema. O importante é resolver e encontrar a resposta correta para cada uma das situações. É importante estar atento e prestando atenção. A professora Luzia vai estar aqui aguardando você num próximo momento para nós estarmos aprendendo e ensinando matemática. Conto com você e até a nossa próxima aula de matemática. Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, Amora, tudo bem? Oi, professora, tudo bem? E você? Também estudou bastante, Amora? Eu estudei. Eu estava assistindo às aulas passadas sobre mito, né? Isso foi bem importante, não foi? Foi diferente, sim. Não é? Bem diferente conhecer aquelas histórias, né? Isso mesmo. Hoje nós vamos ver um pouquinho das práticas celebrativas dessas outras religiões. Vamos conhecer um pouquinho mais. O nosso tema são práticas celebrativas e alimentos sagrados das diferentes religiões. E os nossos objetivos são compreender o que são práticas celebrativas e alimentos sagrados, conhecer prática celebrativa e alimentos sagrados dos indígenas, os primeiros habitantes aqui do Brasil. Vamos lá? Vamos lá então. Para iniciar, nós vamos assistir a um vídeo. E o pessoal de casa também presta bem atenção que ele tem uma mensagem muito importante para a gente poder começar. Certo. Trouxe aqui para vocês um jardim. Esse jardim não está pronto.
ele precisa de muitos cuidados. E para isso, nós vamos plantar. Querem me ajudar? Peguem em casa uma ferramenta de jardim imaginária. E vamos lá cultivar a nossa terra, plantar o nosso jardim. A primeira mudinha que nós vamos plantar é a muda que representa o budismo. Olha que flor mais linda! Esse canteirinho aqui do budismo, ele está formado por uma flor e algumas fotos. Essas fotos representam a religiosidade deste grupo budista. Quando as pessoas praticam o budismo, elas praticam durante o dia algumas dessas atitudes. Elas praticam a meditação, elas praticam a caridade e elas também praticam uma ação de comprimento. E esse comprimento é muito interessante, porque quando elas colocam a mãozinha assim na frente do peito, elas pronunciam a palavra Namastê. E essa palavra significa: o Deus que habita em mim respeita e louva o Deus que habita em você. Olha que lindo isso! Mas nós não temos só esse grupo religioso, temos outros. Vamos abrir um cantinho aqui e vamos plantar mais uma mudinha. Essa mudinha é do islamismo. Essa flor representa o islamismo, que é o grupo religioso que professa a sua fé com 5 orações durante o dia. E essas orações eles fazem todos virados para Meca, que é a cidade sagrada. Olha, eu coloquei uma foto aqui bem legal para vocês observarem. Essa foto, ela representa um menininho, né, fazendo a oração virado para Meca, em cima do tapete que ele utiliza, e ele colocou todos os brinquedinhos dele virado para Meca. E esses brinquedinhos estão junto com ele fazendo a oração, né? E ele faz isso durante 5 vezes ao dia, tá? É uma forma de encontrar o sagrado para quem faz e pratica o islamismo. Vamos abrir mais um canteirinho aqui para a gente colocar mais uma florzinha. Olha que flor mais linda! Essa flor é a flor que representa o grupo religioso cristianismo. E esse grupo é o grupo que pode ser dividido entre evangélicos e católicos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aí em casa se identificam com esses grupos. E olha só, para os evangélicos, eles fazem a evangelização. E a evangelização é pregar a palavra de Deus, que está na Bíblia, que é o livro sagrado do cristão. E eles fazem isso com um dia chamado de encontro na célula. Então eles vão até as casas das famílias e fazem uma refeição e estudam a palavra de Deus. E também na Igreja Católica, o cristianismo na Igreja Católica, as pessoas que frequentam, elas podem fazer orações a alguns santos, pedindo ou agradecendo algumas graças. Então, são essas orações, esses momentos, em alguns deles, são chamados de novena. E é novena porque tem 9 dias de orações. Pode ser 9 dias ou 9 semanas, tá? Eu tenho certeza que alguém aí na sua casa também já se identificou com isso, porque o nosso país é um país que tem uma grande quantidade de cristãos. Vamos lá, temos que plantar mais uma florzinha. Vamos abrir um cantinho aqui, deste ladinho. Vamos ver. Aqui nesse cantinho eu vou plantar a flor que representa as religiões de matriz africana. Olha que coisa mais linda essa flor. Quando nós plantamos a flor das religiões de matriz africana, nós precisamos compreender que nós estamos falando da Umbanda hoje, tá? E a Umbanda, ela utiliza durante o dia, as pessoas que praticam usam as guias. As guias são uns colares coloridos de acordo com o orixá que comanda a vida daquela pessoa, que é a divindade da religião de matriz africana. Estou abrindo mais um canteirinho aqui, porque a gente tem mais uma mudinha de planta aqui, ó. Olha que coisa mais linda! Essa planta aqui é do judaísmo. E o judaísmo, ele professa a sua fé e praticam a religiosidade fazendo uma oração chamada Shema Israel,
que significa ouça Israel. E essa oração é feita todos os dias, 2 vezes ao dia, de manhã, quando eles acordam, e à noite, quando eles vão dormir. Também existe a Torá. A Torá é o livro sagrado. E nesse livro sagrado estão todas as recomendações da vida de uma pessoa que pratica o judaísmo. Durante a vida, como ela se comporta, como ela se veste, como ela se alimenta. E também existe a menorá. A menorá é um candelabro de velas acesas durante as refeições depois do Shabat, que é o dia de feriado do judaísmo. E esse dia de feriado é no sábado. Por isso as pessoas que praticam o judaísmo, elas não trabalham no sábado. Ok? Vamos plantar mais uma florzinha. Vamos abrir esse canteiro e olha lá. Povos indígenas. Os povos indígenas, vocês se lembram, né? Foi o povo que começou aqui no nosso país, né? O primeiro povo que habitou o Brasil. E esse povo, ele tem uma cultura muito específica. E hoje eu estou falando aqui do povo Guarani, que é um específico povo, um povo indígena que habita a região do sul do Brasil. E os povos indígenas, eles praticam a religiosidade em todos os momentos da sua vida. Para eles, todas as atitudes deles estão relacionadas com a religiosidade. Tudo para eles é sagrado. A caça, a pesca, a alimentação, o vestuário, a pintura do corpo, tudo para eles é religiosidade, tá? E agora a gente vai colocar um pouquinho da nossa água aqui, porque nós precisamos cuidar do nosso jardim. Mas será que eu cuido do jardim colocando só água? Será que só a água é importante para o jardim? Para florir, para ter brotos novos, para ter uma energia positiva? Será que eu coloco só água? Ah, muito bem, eu tenho que colocar um adubo, uma coisa importante que vai, né, fazer parte dessa nutrição. E esse adubo eu não posso comprar. Esse adubo tem que vir do meu coração. Vocês sabem o que seria esse adubo? Qual seria esse adubo? Muito bem, é o respeito. Quando eu tenho respeito por todas as diferenças, por todas as coisas que acontecem na minha vida, por todas as formas de expressar a religiosidade, eu estou em paz e eu consigo conviver em harmonia com as pessoas. Então esse adubo nós precisamos buscar no nosso coração e é só praticando ele que a gente consegue com que ele cresça cada vez mais. Importante, não é? Sim, professora, nós podemos ver, né, que todos nós fazemos parte de um lindo jardim, né? Isso mesmo, cada um com a sua escolha de religião, com a sua forma de celebrar, tem a sua importância. Nós devemos respeitar a cada um como que ele acredita. Cada um com a sua crença, né, professora? Isso mesmo, e assim, com cada um com a sua crença, a gente forma um jardim muito bonito, um mundo muito mais colorido. Sim. Falando então sobre práticas celebrativas, elas são atividade ritual por meio da qual as pessoas se expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo e o sagrado. Então, as práticas que as pessoas têm, e aí nas imagens nós vemos os indígenas, vemos um ato cristão e um ato da Umbanda, do Candomblé. São essas 3 que nós vamos aprender agora. Eu lembro, professora. Hoje, porque a gente viu que foram os primeiros povos do Brasil, né? Isso mesmo. Nós vamos iniciar nesta aula com os indígenas. E aí depois, na próxima aula, nós vamos ver o cristão e o afro, que aqui no Brasil é a Umbanda e o Candomblé. Vamos conhecer então? Vamos. Então agora, Amora, você e o pessoal de casa vão realizar essa atividade. Vocês vão escrever as respostas no caderno. É uma brincadeira bem divertida para a gente entender um pouquinho mais sobre o que são as práticas celebrativas. Vocês vão ter 2 minutinhos para fazer e aí a gente volta para tentar entender um pouquinho mais o que são essas práticas. Feito? Certo, professora.
Vamos lá então, 2 minutinhos. Então, ali no começo, nós temos assim, uma pessoa come e 2 pessoas. 2 pessoas Se uma pessoa só come, 2 pessoas fazem o quê? se alimentam. Isso, se nós formos usar a mesma palavra come, uma pessoa come e 2 pessoas comem. Nós utilizamos o plural. Entendi. Entendeu? E o próximo? Qual é o ato de entrar em contato com Deus? O que as pessoas fazem quando elas querem conversar com o seu Deus ou com os seus deuses? Ai, elas, dependendo de cada crença, elas fazem uma oração, né? Isso, são orações. E se a gente juntar essas 2 palavras, vamos ver o que forma? Comemorações. Nós juntamos a primeira com a segunda. E nós temos aí que práticas celebrativas, então, elas têm comemorações. Comemorações. Isso. E ali do ladinho, nós temos a outra palavra para nos ajudar. Nós vamos juntar o início da palavra rena mais a sílaba li. Então, ela fica re de rena. Eu tirei a sílaba na e juntei ali. Então, ela fica reli. Na girafa, a mesma coisa. E nas mariposas também. Então, eu formei a palavra religiosas. Então, as práticas celebrativas são comemorações religiosas. Todos os atos que as religiões têm de comemorações, elas entram em práticas celebrativas. Entendi. Agora, vocês têm essa atividade aí com vocês. Todas as letras Y e X vocês vão pintar para então descobrir qual é a frase do que nós vamos falar adiante. 2 minutinhos. Certo.
fácil, né? Bem fácil essa, professora. Então, quando eu fui pintando todas as letras X e Y, ele aparece uma frase. A frase comer, comer é o melhor para poder crescer. Te lembra alguma coisa, amor, essa frase? Eu lembrei de uma música. Isso! Vamos lembrar esta música, então? Vamos. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma torta de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobra e tatu. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobra e tatu. Até de tatu? De cobra faz mal. Mas que comilão! Nham, nham, nham. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Comer, 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 comer. É o melhor para poder crescer. Essa música dá uma fome, não dá? Dá, né? Comer, 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 comer. Isso! Uhum. E essa música, ela fala da importância da gente se alimentar bem para poder crescer, certo? Certo. E os alimentos sagrados das religiões, eles fortalecem isso. É um alimento para o nosso espírito, para a nossa alma. E vários alimentos são sagrados por isso, porque eles ajudam a aumentar a nossa fé, a aumentar a saúde no nosso espírito. Ajuda assim, então, a aumentar aquilo que as pessoas acreditam. Né? Exatamente. Entendi. Existem vários alimentos sagrados, cada religião tem o seu. Entendi. E esses alimentos, muitos rituais são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos. Seja no seu uso ritualístico, né, na parte das celebrações, ou na proibição dada forte conexão entre eles. Então, alguns alimentos que devem ser comidos nos rituais e alguns que são proibidos. Nossa, Interessante, não é? que interessante, bem importante, né? Bem importante. E inúmeros hábitos alimentares fazem parte da nossa cultura, oriundos de nossa herança ancestral, lá dos primeiros que começaram a povoar o Brasil. Os indígenas, os cristãos, os africanos e os orientais. Hoje nós vamos ver a prática celebrativa indígena e conhecer depois um pouquinho sobre o alimento sagrado deles. Que legal. Onde nós estamos? Num rio, no meio da floresta. Sabe por quê? Nós vamos visitar uma tribo indígena e vamos observar um casamento e um batizado na tradição indígena. Para chegar na tribo, vamos ter que ir de canoa. Minha canoa é pequena, mas vou levar vocês comigo. Venham! Chegamos na Opã, a casa de reza da tribo. O batismo indígena, na maioria das tribos, é realizado pelo cacique, dentro da casa de reza, onde é montado um altar com frutas que serão comidas após a celebração. O batismo é realizado uma vez por ano e nesse dia são batizadas todas as crianças que nasceram no ano anterior. O ritual tem início às 19 horas, com reza e dança. À meia-noite, velas são acesas e o cacique recebe a revelação do nome indígena de cada criança. Depois é acesa uma fogueira para danças e conversas sobre os nomes indígenas dos recém-batizados e sua missão na tribo. E às 5 horas da manhã termina a cerimônia de batismo. Para o povo indígena Pataxó, o batizado é uma forma de apresentação das crianças à sua cultura. Nesse evento acontece um grande almoço celebrado com danças,
brincadeiras e agradecimentos a Niamissum. Na etnia Bororô, o batismo dura um pouco mais, cerca de 2 dias. Tem início com a pintura corporal das crianças, também tem cantos e rezas até o pôr do sol do primeiro dia. No dia seguinte, quando o sol nasce, o batismo é retomado. Uma resina é passada no corpo dos bebês, que em seguida é coberto por uma penugem branca. Eles vão ficar assim por vários dias. As penas devem cair naturalmente. Os bororôs acreditam que quanto maior o tempo que as penas demorem para cair do corpo do bebê, mais tempo de vida ele terá. Por isso, os pais rezam para que essa penugem demore muito para sair do corpo do seu bebê. Agora me respondam, vocês já foram a um casamento? Com certeza já devem ter ido sim, mas olha só quem está aqui com a gente. Uma noiva indígena, ela vai se casar daqui a pouquinho. Na tradição indígena Pataxó, quando uma moça e um rapaz começavam a se gostar, um dos interessados jogava uma pedrinha em direção ao outro e trocavam olhares. Começavam então a jogar pedrinhas um no outro. Com isso, já estavam namorando. Quando o sentimento ficava mais forte e existia a vontade de se casar, o rapaz entregava uma flor à moça. Se ela aceitasse a flor, queria se casar com ele. Se recusasse, é porque não queria se casar com ele. No dia do casamento, os noivos são pintados por seus familiares e seus trajes são compostos por sementes, flores e penas. O local onde é realizado o casamento se chama Kijeme e a cerimônia é realizada pelo cacique. Para poder se casar, o noivo precisa provar que já é adulto. Para isso, ele tem que cumprir 2 provas. Na primeira prova, os índios soltam um porco no meio da floresta. Depois de algumas horas, o noivo deve caçar o porco. Se no dia seguinte o noivo voltar sem o porco, o casamento é cancelado, porque ele não foi capaz de prover o alimento para a sua família. Na segunda prova, o noivo precisa mostrar a sua força. Para isso, ele precisa carregar um tronco com o mesmo peso da sua noiva nos ombros por um percurso de 200 metros até o local onde será realizado o casamento. Se o noivo deixar o tronco cair, não tem casamento. Viram só, crianças, que diferentes esses costumes? Quando o noivo cumpre as 2 provas, temos casamento. Então, para purificar as almas, espantar os maus espíritos e fortalecer a união entre o casal, o pajé benze todo o Kijeme, a oca onde é realizada a cerimônia, com bastante incenso de ervas. Na tradição indígena, os noivos não trocam alianças. A troca é de cocares, o ornamento que eles usam na cabeça. É o que simboliza a união e fidelidade entre os noivos pataxós. Depois da cerimônia, todos da aldeia vão para a casa dos noivos para beberem cauim e festejarem com danças típicas. Muito lindo, não é? Sim, né, professora? Muito diferente, né, o ritual fazem, deles. Né? Uhum. E agora, a prof vai contar um pouquinho sobre o alimento sagrado dos indígenas. Para eles, o milho é o alimento sagrado. Para o povo guarani, o milho é sagrado e todo o processo de cultivo é motivo de celebração. Uma grande festa é realizada para iniciar a plantação. O ato de plantar é festejado. As sementes são oferecidas a Yanderu, Deus Criador.
As sementes são fumaciadas para que sejam livres de pragas e abençoadas. Toda a plantação é organizada de forma circular. Quando o milho está pronto para colher, outra festa é realizada. Guirlandas de milho são confeccionadas para enfeitar e celebrar a boa colheita. Na Opã, a casa de reza, o milho é utilizado para decorar e ser oferecido em gratidão. Neste momento, as crianças nascidas durante o ano são batizadas e recebem os seus nomes. Para o povo guarani, alimentar-se do milho fortalece e cura corpo e espírito. Quem diria que o milho seria tão importante assim, não é? Pois é, professora, eu não imaginava. Eu gosto de milho, sabia? É uma delícia, né? Você gosta de milho? Eu adoro o milho, de todas as formas de preparo. É gostoso, mas muito saber que ele é tão importante para os indígenas, agora a gente vai, sempre quando for comer, vai lembrar, né? Vai que lembrar. Para eles é bem importante esse alimento. É um Sim, alimento e como é sagrado, bonito, né? E como é bonito ter um alimento sagrado. Sim. De tarefa, então, Amora, vocês vão ter este quebra-cabeça. Vocês vão recortar, quem precisar, né? Pode pedir ajuda para a família. Vocês vão montar e pintar o alimento sagrado e lembrar também com esse alimento as práticas celebrativas dos povos indígenas. Quando vocês montarem, vocês vão perceber o que vai se tornar e vai lembrar um pouquinho da celebração que eles fazem com esse alimento. Certo. E aí pode mandar lá para a escola, para as professoras verem e corrigirem a tarefinha de vocês. Certo. E os objetivos, será que nós alcançamos? Vamos ver? Acho que sim. Compreender o que são práticas celebrativas e alimentos sagrados. Nós vimos isso? A gente viu que as práticas celebrativas são as comemorações de cada religião, né? Exatamente, Amora. Muito bem. E nós conhecemos as práticas celebrativas e alimentos sagrados dos indígenas? Sim, eles têm muitas práticas bonitas. Sim. E o alimento sagrado deles é o milho. Muito bem, muito esperta. E para a gente conversar sobre o que a gente conversou, a prof trouxe uma frase de dois personagens que eu gosto muito de história em quadrinhos, o Calvin e o Haroldo. Eu já vi, tão legal eles, né? É legal, né? As tirinhas. Calvin. Haroldo, você acha que nossa moralidade é definida pelas nossas ações ou por aquilo que está em nosso coração? O Haroldo responde: eu acho que nossas ações mostram aquilo que está em nosso coração. Foi retirado de Calvin and Hobbes, traduzido para o português. Que legal. Bonito, então é importante, né? As nossas ações, até as nossas ações de crenças, né, professora? De fé. Sim. E também de respeito, né? Com as outras maneiras das pessoas acreditarem. Principalmente, né? Cada um tem o seu gosto e cada um tem a sua forma de praticar e todos crença, devem ser né? respeitados. Sim. Vamos ler a nossa frase, então, para concluir a nossa aula? Vamos. Juntos podemos construir um mundo mais humano. E é isso, pessoal. Um beijão para todos e até a próxima aula. Até, Amora. Até, professora. Tchau, tchau. Que é isso, esparadrapo? Que isso, você tudo animada? Oxi, mas tá na hora do programa Vem Aprender. Eu sei, mas eu não tô com vontade de fazer porque eu tô desanimado. Sério, esparadrapo? Sim, Tiburcio, eu tô bem chateado. Nossa, desculpa, eu não sabia que você tava tão desanimado. Você tá parecendo uma gelatina aí no chão.
Então, Tibúrcia, mas é que veja, as pessoas dizem pra mim que eu nem posso ficar triste, Tibúrcia, mas eu tô triste. Ai, isso não tá certo não, esparadrapo. Todo mundo pode ficar triste. E, aliás, no meio de toda essa pandemia, onde a nossa vida virou de cabeça para baixo, é normal, todo mundo fica triste. Mas eu acho que você tá com outra coisa. Eu tô chateado, Tibúrcia, porque assim, ó, veja, eu não posso ir na rua jogar bete, eu não posso ir na pracinha brincar no parquinho, eu não posso nada, Tibúrcia, porque tem que cuidar. Oxe, Tuti. Ah, eu entendi, esparadrapo. Sabe o que é? Você tá com um sintoma muito comum agora na pandemia. Quer dizer, ele já existia antes, mas agora tá todo mundo sentindo isso. Você tá estressado. Isso, Tibúrcia, eu tô estressado. Mas o que é estar estressado, Tibúrcia? Você aí de casa, sabe o que é estar estressado? Estressado é quando você quer fazer uma coisa e você recebe tanta pressão porque tem que fazer outra coisa. É quando você se sente pressionado, tensionado. É como se tivesse um elefante sentado nas suas costas e você vai ficando assim, pra dentro, chateado. Isso, Tibúrcia, você acertou. É bem esse aí, eu fico chateado porque eu queria fazer as coisas e tem um elefante sentado nas minhas costas. E aí você fica lá, largado no sofá, igual uma gelatina. Ou um pudim, porque eu não gosto de gelatina, mas eu gosto de pudim. E esses dias que você tá assim, presta muita atenção e não deixa de se cuidar, porque são nesses dias que a gente olha e fala: ah, eu não vou lavar minha mãozinha agora. Ah, eu não vou mais usar a máscara fora de casa. Ah, eu vou aglomerar. Tá errado? Isso, não pode aglomerar, né, Tibúrcia? Não, esparadrapo. Por mais que você esteja se sentindo chateado, com essa sensação assim dentro do estômago, sabe que não é fome, que é estresse? Às vezes é gases, Tibúrcia. Quando dá essa sensação no estômago é gases. Eu sei, mas nesse caso você tá com gases? Não. Então você tá estressado, esparadrapo. É bem que você E tá tudo bem, sabe? As emoções, elas existem para elas acontecerem dentro da gente. Você pode ficar chateado, pode ficar bravo, pode ficar irritado. Só que você tem que pensar o que você vai fazer com isso. Por isso é importante, quando você se sentir assim estranho como você tá, respirar, esparadrapo. Olhar para cima, para o céu, para os pássaros e ver quanta coisa legal tem para você fazer. E não descuide, porque você é muito importante. Sabe uma coisa que ajuda a passar o estresse? O que, Tibúrcia? Conversar. Eu sei, Tibúrcia, mas a gente não tem quase com quem conversar. Mas olha, Ninguém tem paciência de ficar conversando. Ah, esparadrapo, conta pra sua mãe, pro seu pai, pros seus irmãos. E se eles não tiverem tempo de te ouvir, mas é importante que vocês conversem dentro de casa, né? Agora, se eles não tiverem tempo pra te ouvir, você pode fazer um desenho. Eu gosto de desenhar, Tibúrcia. Aí já me anima. Você pode escrever uma carta. Isso, Tibúrcia. Lembra? Eu escrevi uma carta pro meu amigo Maguito esses tempos atrás, Tibúrcia. Olha, você pode, se você estiver se sentindo igual esparadrapo, você pode escrever uma carta pra gente ou um desenho. Faz um desenho dizendo como que você tá se sentindo. Se você tá se sentindo assim igual uma gelatina ou um pudim igual o esparadrapo, você desenha, entrega pra sua professora que ela vai mandar pra gente. Isso, diz pra entregar pra gente aqui no programa. Vem aprender. Porque sabe, esparadrapo, não tem problema você ficar chateado. Essas coisas acontecem. Às vezes, a gente fica bravo, chateado, com raiva até. O importante é você identificar isso. Saber por que você tá assim e o que você vai fazer com isso, entendeu? Sabe o que eu percebi, Tibúrcia? Eu percebi que quando a gente tá triste, chateado, a gente não quer nem se arrumar direito, Tibúrcia. A gente não quer nem se vestir, nem fechar os botões na blusa. Mas agora eu tô mais animado, Tibúrcia. Eu vou até fechar os botões. É porque você sabe por que você melhorou? Por quê, Tibúrcia? Porque você me contou como você tava se sentindo. Imagina se você não me contasse. Esse vídeo ia ficar chato, eu não ia gostar desse vídeo, esparadrapo. É verdade, Tibúrcia, fez muito bem pra mim falar. Porque daí você ia ficar assim bravo e eu não ia saber porque você tava bravo. Aí você ia brigar comigo, mas eu não ia saber porque você tava brigando comigo. Aí eu tava quase brigando, eu tava um azedo, né, Tibúrcia? E olha só, quando você tá assim azedinho e você entende que você tá azedinho,
Quando alguém chega chato perto de você, você olha e fala assim: ah, eu também fico assim, eu entendo porque essa pessoa tá assim. Viu como é importante falar? Então, você quer dizer que quando a pessoa tá chata, tá azeda com você, você tem que acolher a pessoa, Tiburcia? Isso mesmo, porque você também fica chateado, você sabe como é que é. Que loucura, Tiburcia, nunca pensei nisso. Por isso não tem problema, só que assim, não deixe de se cuidar. Esses dias, esparadrapo, que a gente tá chateado, a gente tende a largar tudo. Não largue, sabe por quê? Vou te contar um segredo pra você e pra todo mundo que tá em casa. Por quê, Tiburcia? Você que tá aí é muito importante. Ah, eu também, Tiburcia. Todo mundo é muito importante. Sabia que todo mundo... Já imaginou? Se você deixasse de existir agora, eu ia fazer o programa sozinha. E minha mãe ia chorar. Todo mundo ia ficar... Muita coisa ia mudar. Várias histórias iam deixar de acontecer, É verdade, Por Tiburcia. isso você é muito importante e não deve deixar de se cuidar. Quais são os cuidados, esparadrapo? Primeiro cuidado, sempre deixar as mãos limpas. Exato. Lavar as mãos, usar o álcool gel é muito importante. Segundo cuidado, sempre usar máscara. Sempre usa máscara. E pode colocar ela mais com as mãos limpinhas. Isso. E terceiro cuidado... Terceiro, manter o distanciamento social. Ah, é verdade, Tiburcia, eu tava quase indo pra lá e você foi pra lá também, Tiburcia, quase que eu Você me se enganou. perco. Você já tá até rindo. Mas é verdade, Tiburcia, você me fez bem hoje. Eu acho que você é minha amiga. Nós somos amigos. Você tá com a mãozinha limpa? Lógico que sim, Tiburcia. Ainda bem. E ó, lembrando pra você que tá em casa, e aí que a gente tá sem máscara, mas porque a gente mora na mesma casa. Quando a gente sai daqui, a gente já coloca máscara pra cuidar das pessoas. Quando você se cuida indo pra escola, fazendo toda a higienização, você tá mostrando pra sua professora que você também gosta dela, porque ela também tem uma família pra cuidar. Então, se você se cuidar, todo mundo fica bem. E tá cuidando do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, do seu tio e até do cachorro, né, Tiburcia? A gente cuida da gente e cuidando da gente, a gente tá cuidando de todo mundo pra logo poder voltar pra escola. Ah, é verdade, Tiburcia. Ah, eu gosto tanto de ir pra escola e eu fico tão feliz de ter uns coleguinhas que estão indo pra escola já, Tiburcia. Viu? Então, Spara, você pode ficar feliz e alegre pensando que se você continuar se cuidando, logo a gente vai se ver todo mundo na escola. Ah, é verdade, Tiburcia. Puxa, agora eu vou embora contente, Tiburcia. Eu vou embora até cantando. E não deixe de estudar, de fazer as suas lições direitinho, porque é muito importante que você fique super, hiper, mega informado. Isso. Então canta comigo, Tiburcia. Tá, 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 tá. Tarará, tá, 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 tá.